Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro de la língua espanhola. Vamos a estudar? E aí, galera do Pré-ENEM Legal, estava aqui, né, mexendo no meu celular, no telefone. Porque hoje, galera, tenho certeza que esse é um aparelho que vocês estão muito familiarizados, né? Hoje o nosso conteúdo, já estou dando uma pista aqui, é sobre os gêneros digitais, né? E a maioria desses gêneros digitais está composto aqui, no aparelho de telefone. Mas vamos deixar nosso aparelho de lado, né? E focar naquilo que é o mais importante, a nossa aula de hoje, com aquele objetivo de vocês, que é passar no Enem. Então, galera, hoje nós estamos em um mundo, né, podemos dizer, globalizado. Essa palavra globalização, ela é frequente hoje em dia, né? Por conta dos avanços tecnológicos, principalmente referente aos aparelhos tecnológicos, e mais voltado especificamente para o celular, que é aquele meio tecnológico que nos acompanha diariamente, né? Em qualquer local que você vá, ele está lá com você. Hoje em dia, a gente sem celular, a gente se sente meio incompleto, né? Quando nós esquecemos o telefone em casa, bate logo aquela preocupação, nossa, eu tenho que voltar, pegar meu celular, esqueci. Então parece que virou uma extensão do nosso corpo. Só que extensão é essa, galera, que nós devemos saber como utilizar, para que nós não viramos refém da tecnologia, né? Escravo desse aparelho, tá? Então, nós vamos trabalhar com essas mídias, né? Nós vamos entender os gêneros que circulam nessas mídias digitais. Slide na tela. Nós temos aí, galera, a questão de número 16 do nosso livro Resolva Nenhum, páginas 115 e 116. Acompanhe aí, por favor, galera. Então, nós temos um texto, né? Como sempre, tem um texto, né? E esse texto, para muitos, é uma pedra, né? É uma pedra no caminho tem a pedra. Então, não faça esse texto de pedra, galera. Se ela é pedra para você, né? Como é que a gente quebra uma pedra? Batendo ali devagarzinho, né? Pelas beiradas, aí você vai quebrando ela, você vai lapidando. Então, da mesma maneira aí o texto da língua estrangeira, tá? Não se assombre. Geralmente o Enem, ele tem essa característica de trazer textos enormes, tá? Mas é só ir com cautela. Então, galera, observe aí, né, que nós temos a transcrição no livro de vocês, tem até o diálogo, né, na forma do gênero mesmo. Tem as imagenzinhas aí do Twitter, né, e aí tem a fala dele. Essas imagens, né, elas estão pequenas e desfocadas, mas dentro da própria questão tem a transcrição da fala do autor, né, que está postada em uma conta de uma rede social aí, né, que no caso aí a citada foi o Twitter. Então vocês acompanhem e observem. E aí ele faz 3 falas, né, faz 3 colocações. E aí no enunciado, galera, observem ali, né, que o nosso enunciador, ele já afirma, né, que a rede social que está sendo abordada é o Twitter. E ainda afirma mais, ó, o ator venezuelano Edgar Ramírez, então ele quer saber o posicionamento do autor referente a tal temática, ou seja, como ele se posicionou dentro, né, desse gênero, dessa mídia, aí no caso o Twitter, né? Então a gente vai voltar nessa questão daqui a pouco, claro, mas primeiro vamos entender um pouco sobre essas mídias digitais, sobre esses gêneros das mídias digitais e como elas circulam, galera. Então, nos tempos atuais, né, aí de acordo com as nossas imagens, elas fazem bem alusão a isso, que a internet, né, é algo que ela começou a ser inserida dentro da terceira revolução industrial, né, que é conhecida mais como revolução científica, e nos anos 2000, né, ela foi crescendo. Aqui no Brasil ela chegou um pouco mais tardio, claro, né, as revoluções sempre começam pelos países de ponta, superpotências, mas ela foi aos poucos aqui, né, ela também foi sendo ampliada. A partir dos anos 2000, vai ter alguns aí de vocês, que é um pouco antes disso, né, que vai lembrar que não existia, né, celular, e os primeiros celulares eram aqueles maiores, né, aquele chamado tijolão, e os computadores, né, parecia aquelas fliperama,
eram enormes, né? Então dava trabalho para reiniciar, era um protocolo, demorava muito. Você ia digitar um texto, clicava na letra A, 10 segundos depois que aparecia o A. Então as coisas elas foram se modernizando e evoluindo, galera. Então, essas mídias, né, elas não são muito antigas, elas são recentes. Se eu falar aí de 15, 10 anos atrás aí, né, você vai lembrar de um retrospecto anterior, né? Então, conforme as mídias foram evoluindo, os gêneros que circulam nela também foram evoluindo, tá? Por exemplo, alguns gêneros que circulavam com o surgimento de hoje, de outros, perdão, eles pararam de circular. Por exemplo, o Orkut foi substituído pelo Facebook, né? O chat, né? Aquele chat que tinha no UOL e outros chat que tinha dentro do Orkut mesmo, ou o MSN, né? Como muitos de vocês utilizaram ainda, foi substituído pelo WhatsApp, né? Então, para você ver como as transformações são contínuas, até gêneros digitais já sumiram por outros gêneros, mas, né, utilizados e mais, digamos, com mais possibilidades, com mais ferramentas. E aí esse avanço, galera, né, ele criou em nós diferentes hábitos, né? Os hábitos das pessoas mudaram com o avanço da tecnologia, né? Até as próprias atividades de lazer mudaram, né? Se você comparar uma criança hoje, na faixa ali até os 6, 10 anos de idade, né? Na fase mesmo de criança, você pegar uma mesma criança aí, eu não vou nem tão longe aí, vamos pegar de 2000 para cá, nos anos 2000, 2001, 2002, 2003, por exemplo. Elas não desenvolvem, não fazem as mesmas atividades, né? Então, as atividades de lazer são outras, né? Antes era mais voltada mesmo às atividades físicas, né? As práticas esportivas, as brincadeiras, né? De grupo, as cantigas de niná, ou seja, essas atividades mais esportivas, né? Que envolvem mais a coletividade. Hoje não. Hoje as pessoas elas são coletivas porque elas interagem dentro da rede com muitas pessoas, mas são individuais ao mesmo tempo porque elas fazem isso dentro de um quarto, por exemplo, né? Elas estão interagindo com milhares de pessoas, mas dentro de um local privado do contato humano, tá? Então, esses novos hábitos, né, é que muitas vezes eles trazem aí vários questionamentos, né? No sentido de que como aproveitar, né, de uma forma eficiente aquilo que a tecnologia nos trouxe, né? Tudo tem seu lado ruim, seu lado bom, né? Então não é só o lado bom, há o lado ruim também, né? Hoje em dia se discute muito essas questões, né? Principalmente voltadas também ao aumento do número de casos de depressão, né? Ao isolamento social, entre outros. E aí os gêneros digitais, galera, ele se divide aí de acordo com esse mapa conceitual, né, nos gêneros de linguagem, né, e os textos direcionados às mídias digitais. Esses textos relacionados às mídias digitais, né, eles são aqueles que a gente lê através dos dispositivos digitais, né, através do computador, através do celular, né, e através também aí da tela de vocês. Nós agora estamos utilizando um gênero digital. A aula em EAD, ela é um gênero digital, é um recurso tecnológico. Nos possibilita também a aprendizagem, né? Saindo daquela tradicional da sala de aula. Então é um recurso positivo que pode e deve ser utilizado para a aprendizagem. E a linguagem é aquela que é convencional, né? Que é feito através também dentro da sala de aula e também às vezes utiliza recursos digitais, como os recursos verbais, os não verbais, os sonoros, né? Tudo aquilo que também ajuda e que torna mais lúdico o ensino dentro ou fora da sala de aula. Aí temos alguns exemplos, né, galera? Até a própria charge, as tirinhas, que são recursos aí, digamos que tradicionais, né, utilizados dentro das revistas, dos livros,
que é aquele feito para fazer uma crítica à sociedade, eles também mudaram o seu modo, né, de ver a sociedade. Porque a Charge e a Tirena acompanham esse desenvolvimento da sociedade fazendo críticas, né? Então, observe essa daqui, ó. Duas senhoras num caixa eletrônico, né? E aí, uma está lá, né, com aquela dificuldade. E aí pede para outra. Ahora me pide para ler código de barras. Ou seja, agora a máquina eletrônica aqui, né, o caixa eletrônico, tá pedindo para mim digitar o código de barras. E aí a outra senhora, né, ela tá mostrando ali o quanto que ela sabe da tecnologia. E eu disse isso em ironia, tá, galera? E observe o que ela diz, ó. Um fino, um grueso, um fino, um finito, um branco. Ou seja, quando a outra senhora disse para ler o código de barras, ao invés de dizer a numeração que está abaixo do código de barras, ela pensou que fosse literalmente o código de barra. E aí o código de barra, vocês sabem, é aquele desenho, né, que tem várias listras pretas e alternativas com espaço, né, umas são mais finas, outras mais... Traduzindo, aquilo ali, quem faz a leitura do código é a biometria, é o sistema de leitura de código, né? É o sistema de infravermelho. Biometria não, perdão. Infravermelho, galera. E a pessoa, né, para digitar manualmente, ela tem que digitar a numeração. Então, qual a sátira aí, né? Qual o efeito de humor? O efeito de humor está em as duas senhoras estarem mais perdidas do que seguem tiroteio. Ou seja, elas ainda são adeptas do modo convencional, né? Aquele modo que você pagava a conta lá na fila da caixa lotérica. Eu chegava lá, entregava o boleto e entregava o dinheiro, né? O método convencional. E esse mecanismo de pagar, né, por boleto em caixa eletrônico, né, que já está sendo até abandonado, porque agora mesmo, para você ver, as pessoas utilizam mais o celular, né, o Pix, né? Então, pelo celular você consegue pagar quase todas as contas, né? Quase as pessoas não vão mais ao caixa também do banco pagar a conta. Mas que também, né, é uma modernidade. Aí a segunda sátira aí faz justamente, né, dessa referência entre o homem e o aparelho telefone, né? Observe que com esse recurso não verbal nós podemos perceber a grandeza, né? Ou seja, o homem ele nasceu para dominar o celular. O celular é um objeto tecnológico, né? E nós que o manipulamos. Então é a gente que escolhe aquilo que a gente quer ver, né? E aí ele fala, ó, manda meus e-mails, né? Leva a minha casa do meu amigo, no caso aí do Google Maps, mostra minhas notícias, manda esta foto, aí o celular obedece lá, sim senhor. E isso é expectativa, né, galera? Sempre tem essa sátira entre expectativa e realidade. Então a expectativa é essa, é que a gente utilize o celular da melhor maneira possível para satisfazer nossas necessidades, né? Mas sempre tendo um controle sobre ele. Essa é a expectativa. Mas a realidade é o contrário. Olha o tamanho do celular e olha o tamanho do homem de joelho perante o celular, né? Então o celular que diz, me carrega, né? Consegue Wi-Fi para mim. E responde a chamada. Faz as 1 milhão de atualizações. Aí o homem diz, sim senhor, ali, né? Obedecendo o celular. Porque realmente é isso. Pode prestar atenção, galera. Uma pessoa, ela não, se o celular dela está descarregando, às vezes está no 50%. Ela diz, pelo amor de Deus, tenho que carregar meu celular. Está descarregando, então vai olhar 50% ainda, né? Então parece que o celular manipula as pessoas. Se ela vai para um local visitar um sítio, ela diz, não vou não, porque lá não tem rede, não pega Wi-Fi, né? Então ela se sente incomodada ao ficar sem celular por algum período, né? Muitas vezes a pessoa não consegue nem comer sem celular. Ela está com a mão comendo aqui e a outra no celular olhando, atualizando e come aqui, mexe ali. Ela não consegue deixar o celular de lado ali para fazer uma refeição com a família. Isso é prejudicial e é triste, né, galera? Ao mesmo tempo. A gente faz aqui a sátira, faz a brincadeira, mas é uma crítica realmente, né? Você tem que saber o momento de cada coisa, né? Você não pode viver em virtude do seu telefone, né? Existe um momento para estudar, existe um momento para ficar com a família, tá? E existe um momento para você também, né, mexer aí no telefone, tá? Que não é todo o momento e toda a hora. Então aí é crítica da charge.
E aí dentro das mídias digitais, né, nós temos um aí que é bem interessante, que é bem atual, que são os memes, né, galera? Os memes aí, eles circulam, as pessoas utilizam também como forma de satirizar, ou de fazer, ou de falar implicitamente, né, algo que você deseja, tá? Então, os memes aí surgiram bem recentes aí, e aí nós temos alguns exemplos dentro da língua espanhola aí, né? Por exemplo, aqui esse primeiro, ó. Yo, toda la mañana. Ou seja, qual a sátira, qual a crítica aí? Dizer que toda manhã, né, para ir trabalhar tá desse jeito, ó. Caindo de sono, né? Aí, ó, quando te cuentan un chiste, pero todos em entenderlo. Ou seja, quando a pessoa te conta uma piada e você só entende depois que todo mundo riu, né? Tá todo mundo rindo, você não entendeu. Aí sempre tem aquele amigo que ele não entendeu e depois da piada, passou algum instante, aí ele entendeu, aí começa a rir. Então a sátira ali, ó, do bicho preguiça, né, que é um animal considerado lento, para entender a piada. Ó, microbús se desmaiou al ver el preço de la gasolina, né? Ou seja, tá aí o que aconteceu com a van, né? Ao ver o preço da gasolina. Uma crítica aí aos recentes aumentos do preço da gasolina. Então, galera, aí a gente volta para finalizar a questão, mas antes vamos assistir um pequeno vídeo de 1 minuto, né, com alguns desses memes ou dessas sátiras dessas mídias digitais. Vídeo na tela. Amiga, terminé de nuevo con él. Estoy sufriendo mucho. Ay, mírala cómo llora. Entonces vuelve a leer nuestras conversaciones antiguas y lee los consejos que te di. No tengo tiempo para darte nuevos consejos, porque ya sé que volverán mañana. La verdad, las cosas como son. Güey, ando internado. No mames, ¿estás bien? No importa, güey. Lo importante es que aquí hay un celular internado. No, amigo, no. Un celu internado, loco. ¿Qué le habrá pasado? Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Então vocês puderam ver aí no vídeo, galera, né, algumas críticas, né, de algumas mensagens que as pessoas trocam no celular e essas mídias que circulam. Agora vamos voltar aqui à nossa questão, né? Então ele faz 3 comentários ali, galera. O autor venezuelano aí, né? Meu coração está na Venezuela, em mi Táchira amado, né? Acompanhando esses momentos tão dolorosos. Então isso aí foi, né, se perpassa num contexto aí da crise na Venezuela, né? É um assunto ainda recente, essa crise se prolonga, né? A gente conhece bem aqui no nosso contexto do Acre, porque o nosso Acre ele é fronteira aí para a entrada de imigrantes e vários desses venezuelanos, né? Eles chegaram à nossa capital, aos nossos municípios e estão presentes aqui também no nosso contexto. E aí o autor ele faz mais 2 afirmações ali, né? Aí, ó, todas as mortes no resto do país são injustificáveis e nos deixam de luto a todos nós, né? Então, galera, ele fala dentro desse contexto de guerra civil, aquela questão, derruba o governo, sai governo, entra governo, né? Então, ditaduras que são quebradas, e existe esse confronto aí, civil, né? Onde várias pessoas morreram. E ele faz alusão a isso, tá? Então, de acordo com as nossas alternativas aí, ele está dizendo que não é a favor do processo de paz. Ao contrário, ele é a favor do processo de paz, né, galera? Não pode ser a letra A. A letra B diz, o seu coração está na Venezuela e acompanhará os momentos dolorosos, né? Pode ser a nossa alternativa, né? Vamos ver se tem uma mais completa do que essa. A letra C acredita que paz não será possível se continuar o derramamento de sangue venezuelano, o que afundará toda a possibilidade de reconciliação. Parece uma opinião bem completa, né? Aí, mas a gente não pode identificar nas afirmativas se realmente ele disse isso, né? Ele falou 3 frases curtas ali. Crê que a morte de Jimmy e todas as demais mortes são injustificáveis e incentiva o ódio em todos por igual. Olha, isso aí ele falou, né? Olha lá, observamos aqui, ó, que ele fala a morte de Jimmy, ó, e todas as mortes são injustificáveis. Então, observe, né, que é praticamente uma transcrição da fala, essa letra D, né? E a letra E admite que o sangue derramado deve ser vingado, por isso não há possibilidade de reconciliação. Ele não falou em vingança. Então, galera, nossa resposta, né, é a letra D. Aí o nosso X de marcou na letra E, mas é a letra D, tá, galera? Essa é a nossa alternativa correta. Por quê? Porque é uma transcrição daquilo que ele falou.
As outras, elas são muito complexas, né? Elas fazem a interpretação de um contexto que poderia ser as nossas respostas corretas se tivesse trazido ali uma reflexão e inferência acerca da fala do autor. O que não é o caso, né? Ele só quis entender qual foi o posicionamento dele. E essa alternativa, ela traz ali a transcrição, né, praticamente do que ele falou dentro da língua espanhola. Então é isso, galera. Chegamos aqui ao final de mais uma aula. Não esqueçam sempre de acessar as nossas plataformas. Adiós!